François Dossé. 4. A história em migalhas, dos análises à nova história. 2. O paradigma. A geohistória. Por ocasião do cinquentenário da Revista dos Análises no ano de 1979, em Estrasburgo, Fernand Braudel, ao evocar os pais fundadores, definia, da seguinte maneira, a divisão de papéis entre eles. Marc Bloch era o chefe do Estado-Maior e Luc Lefebvre, o ministro das Relações Exteriores. O que não acrescentava, era o fato de que ele mesmo fora sozinho um e outro, ao assumir essa dupla paternidade, essa dupla herança para dar-lhe o máximo de difusão e consolidar suas posições teóricas e institucionais. Em primeiro lugar, Braudel é o herdeiro de Lucien Febvre que, para ele, desempenha um importante papel de pai espiritual e do qual será discípulo fiel e sucessor na direção da revista a partir de 1947, o próprio ano da sua defesa de tese. Em 1949, foi também seu sucessor na cadeira de História Moderna no Collège de France, no qual ensinará durante 23 anos, até 1972. E depois, em 1956, data da morte de Lucien Febvre, foi seu sucessor na presidência da sexta sessão do EP. Fernand Braudel viu, pela primeira vez, Lucien Febvre em 1934, no Centro de Síntese Histórica de Henri Berro, mas o verdadeiro encontro, decisivo, é um pouco mais tardio. Remonta a 1937 e tem por cenário a travessia do Atlântico. Os dois historiadores retornavam, então, da América Latina. O diálogo iniciado entre os dois jamais será interrompido, uma vez que tudo os aproximava. Após entrar na vida de Lucien Febvre, ocupei um lugar cada vez maior, o da criança da casa. Fernand Braudel vem, como seus antecessores, dos caminhos do leste da França. Nasceu em Lunéville no Barrois, na orla da Champagne e da Lorena no começo deste século, em 1902. Nasce com o século XX como Victor Hugo nascera com o século XIX, em 1802, e, curiosamente, suas vidas terminarão respectivamente em 1885 e 1851. Filho de um professor primário, Fernand Braudel torna-se professor universitário concursado de História, 3 anos após seu bacharelado, aos 21 anos. De 1924 a 1932, ensina no Liceu de Constantina, depois Liceu da Argélia, e ele, homem do Nordeste, descobre extasiado os charmes do Mediterrâneo ao qual consagrará boa parte de sua vida. Amei apaixonadamente o Mediterrâneo. É em 1923 que decide o tema da tese, que se apresenta como um dos mais clássicos por seu objeto. Já que se trata de estudar a política diplomática mediterrânea de Filipe II. Estabelece naturalmente a troca de correspondências com o autor de outra tese sobre Filipe II, Lucien Febvre, que se diz interessado pelo assunto e pronto a dirigi-lo, mas lhe sugere uma guinada decisiva que desempenhará o papel importante de uma revolução historiográfica. Filipe II e o Mediterrâneo, belo tema, mas por que não, o Mediterrâneo e Filipe II? De outra maneira, ainda um grande tema. Pois entre esses dois protagonistas, Filipe e o mar interior, a luta era desigual. A história muda, então, de sujeito, não mais Filipe II, mas o Mediterrâneo, sujeito geográfico para um historiador, guinada decisiva que o mestre Fernand Braudel realiza ao retomar a sugestão e a herança de Lucien Febvre. A escrita de sua tese tornou-se a lenda do século, essencialmente graças a Lucien Febvre, que diz ter recebido 1.100 páginas, escritas de memória sob pequenos cadernos escolares, de Fernand Braudel, prisioneiro na Alemanha durante toda a guerra, na Mogúncia e depois em Lubeck. Desempenho certamente notável. Entretanto, conforme Jean Mahugue, colega e amigo de Fernand Braudel em São Paulo entre 1935 e 1937, o essencial estava já escrito e o próprio Fernand Braudel observa por ocasião da segunda edição de sua tese, em 1963. As suas grandes linhas da tese estavam já fixadas, para não dizer inteiramente expressas em texto definitivo, em 1939, no termo da primeira juventude dourada nos análises de Marc Bloch e Lucien Febvre, da qual é o fruto direto.
É portanto certo, sem negar que boa parte do Mediterrâneo tenha sido escrita em Euflag, campo alemão de prisioneiros destinado a oficiais, que todo o trabalho e sua arquitetura precedam a Segunda Guerra Mundial. O que confirma a hipótese segundo a qual a estrutura do livro teria sido pensada como antídoto às notícias alemãs sobre a guerra, como forma de fuga na longa duração em relação aos fatos cotidianos oferecidos pela rádio nazista. Fernand Braudel assume a herança de Lucien Febvre, portanto, desde seus primeiros trabalhos para a construção da geohistória no rastro de seu mestre. Também é herdeiro de Marc Bloch, e pode-se até perceber em sua obra essa dupla paternidade, essa síntese em construção no curso de um itinerário intelectual, que o conduz da geohistória ao estudo das estruturas econômicas, aos conceitos da economia-mundo, à reflexão sobre as estruturas capitalistas e a economia de mercado, que, mais sociologizante e econômicas, se aparentam mais à obra A Sociedade Feudal de Marc Bloch. Pode-se observar, pois, uma mudança da linha de pesquisa que o conduz de Lucien Febvre a Marc Bloch, para na velhice voltar a seus primeiros amores, com a identidade da França. Esta última obra inscreve-se novamente no rastro de Lucien Febvre, que teve também o projeto de um livro sobre a história da França, que não pôde levar a termo, a não ser em esboço com seu Honneur et Patrie, curiosamente desaparecido. Logo, Fernand Braudel é bem o elo de ligação, o homem intermediário entre as duas filiações dos Annales, e isso contribuiu para assegurar seu carisma ao lado do conjunto da escola. Reivindica, aliás, essa dupla paternidade, na hora de sua entrada na Academia Francesa. Em primeiro lugar, reconheço com prazer Marc Bloch e Lucien Febvre, os maiores historiadores deste século. Se inovei, foi continuando a obra deles. E, portanto, na construção da geohistória que Fernand Braudel retomou a herança de Lucien Febvre para levá-la até seu paroxismo, ao naturalizar a história pela retomada dos axiomas de Vidal de Lablache, após ter sido aluno, nos anos de 1920 a 1923, dos mestres da escola vidaliana. Uma das obras mais fecundas para a história, talvez mesmo a mais fecunda de todas, terá sido a de Vidal de Lablache. Fernand Braudel descobre também, durante esses anos 20, o livro La Terre et l'Evolution Humaine, 1922, de Lucien Febvre, foi Amor à Primeira Vista 7. O melo ou espaço, termos equivalentes em Braudel como em Vidal de Lablache, tornam-se a chave de sua escritura, fundamento do futuro das civilizações, a tal ponto que ao contradizer sua recusa do sistema de causalidades, Fernand Braudel utiliza o espaço como fator explicativo dos diversos aspectos das civilizações. Uma civilização é, na base, um espaço trabalhado, organizado pelos homens e pela história. Tem-se aí o enfoque que ilumina o real humano a partir de uma leitura nova, a geohistória. Então, a temporalidade insere-se no espaço até desaparecer, e ninguém se admira do fato de a história, nesse processo de naturalização, imobilizar-se no solo. A civilização até se define e algumas vezes se reduz ao espaço. O que é uma civilização senão a antiga instalação de uma certa humanidade em um certo espaço? A geohistória arbitra, determina, fundamenta o horizonte intransponível, não se deixa fechar no extrato da realidade humana, engloba tanto os fenômenos de ordem climática quanto os fatos culturais. A geohistória absorve tudo e permite a realização dessa história total que Fernand Braudel tanto defende. O mundo vegetal, esse espaço entre dois mundos, apreendido entre as condições pedológicas e o universo humano, é o terreno ideal trabalhado por Fernand Braudel, que aí vê o próprio exemplo do determinismo de civilização de que fala Pierre Gouraud. Segue alternadamente o itinerário e o futuro dessas plantas de civilização, o trigo, o arroz e o milho, que dominaram a vida material de um ponto a outro do globo. Essas plantas tornam-se as personagens principais da saga contada no primeiro volume da civilização material. Elas impõem suas leis intangíveis às sociedades humanas condenadas à composição ou à decomposição. São, então, capazes de deslocar as montanhas, e fazer recuar as fronteiras do impossível. É o que acontece com o milho, planta miraculosa.
Sem o milho não teriam podido existir as pirâmides gigantescas dos Malas ou dos Astecas, as muralhas ciclópicas de Cuzco ou as maravilhas impressionantes de Machu Picchu. A geografia como grade de leitura da sociedade, como rocha sólida a partir da qual os homens se fixam, assim é a geohistória, segundo Fernand Braudel, um olhar mais espacial do que temporal. A geohistória assume outro interesse para Fernand Braudel, que afirma somente tê-la compreendido 18 anos após o início de seu trabalho, ou seja, em 1941. A geografia lhe permite valorizar a longa duração, minorar o peso do homem como ator da história ao substituí-lo por um sujeito espacial, no caso em foco, o Mediterrâneo transformado na condição de sujeito da história. A geografia é o melo por excelência para diminuir a velocidade da história. Em sua tripartição temporal, Fernand Braudel pode assim ter acesso à história quase imóvel, para ele primordial, em uma arquitetura na qual a geohistória se identifica, portanto, com uma duração muito longa. Já havia, antes dele, um estudo sistemático dos fenômenos longos e das repetições, conforme o modelo de Ernest Labrousse, mas tratava-se essencialmente do aspecto econômico, da evolução cíclica dos preços e das produções. Com Fernand Braudel e a geohistória, o estudo das repetições amplia-se para o conjunto de fenômenos, para o encaminhamento muitas vezes subterrâneo, portanto não espetacular. Convém, então, fazer emergir esse lençol de água da história subjacente, que se percebe tão bem no estudo do espaço quanto no estudo da vida material, lugares privilegiados das resistências à mudança. A observação e classificação dessas oscilações lentas da geohistória vão determinar o ritmo das temporalidades e a própria escritura da história. A outra dimensão da geohistória consiste na identificação aquilo que Fernand Braudel chama de as estruturas da história. Ocupa, por essa razão, posição central enquanto enfoque explicativo dos fenômenos humanos. A estrutura, segundo ele, pertence à ordem do observável e alia-se aos limites do possível, à existência de condicionamentos dos quais o homem permanece prisioneiro, do qual o tempo apenas corrói lentamente os contornos. Essa estrutura acessível ao historiador é apenas aquela do quadro geográfico, cujos diversos elementos climáticos, vegetais e animais formam um equilíbrio quase permanente. O sistema de causalidade encontra-se, pois, no plano das condições naturais, ele situa os limites dos quais o homem não pode se libertar. Retenhamos a fragilidade congênita dos homens perante as forças colossais da natureza. Certamente o possibilismo vidaliano utilizado por Fernand Braudel permite reintroduzir a mudança no imutável e ultrapassar certos bloqueios. Sob o efeito da necessidade, o homem algumas vezes ultrapassou o que aparecia como horizonte imutável. Isso não impede Fernand Braudel de atribuir à geografia, como condicionamento, um estatuto privilegiado. Geografia, em primeiro lugar, grita ele a respeito das companhias comerciais. O primado conferido à natureza induz a uma regressão estética da escritura histórica braudeliana, a perda da dialética, do movimento, pois a relação não é mais contraditória, e sim complementar. Uma paisagem é sempre cheia, centrada sobre si mesma, sem outras afinidades ou relações com outras paisagens a não ser a da coexistência ou da justaposição. A espacialização da temporalidade e da economia em Fernand Braudel tem como efeito a dissolução das forças contraditórias internas e das forças de cisão que aparecem na mudança. Os diversos recortes operados no espaço situam os subconjuntos dessa coexistência. Esses espaços condicionam o homem, descrevem os contornos das permanências imanentes às civilizações. Para além das mutações atribuídas ao inessencial, pode-se portanto ler os traços constantes das grandes charneiras que dividem o espaço, os pontos inalteráveis nos quais as civilizações se agarram. Assim Fernand Braudel invoca uma charneira essencial do mundo mediterrâneo que se situa no nível dos rios Reno e do Danúbio, cicatriz antiga onde se encontram não somente os limites europeus da Roma antiga, mas também a era de influência da Reforma, que vem tropeçar nessa linha divisória das águas. Da mesma maneira, entre o Oriente e o Ocidente, há a barreira imutável que passa entre Zagreb e Belgrado, cicatriz mais admirável.
Nesse espaço complementar, Fernand de Braudel faz grande uso das metáforas organicista. Estas revelam, ainda, a herança vidaliana de uma geografia cujas noções são constituídas a partir dos conceitos da biologia. Esse organicismo está presente na obra e não somente no plano metafórico. A fraqueza de Gênova é congênita. A Europa Ocidental, minúscula e sobressaltada. As Províncias Unidas e a Inglaterra são mais nervosas, mais facilmente unificadas. É uma das razões por que o coração da Espanha bate a um ritmo mais lento do que o dos outros. Logo, o vidalismo funciona como modelo na escritura braudeliana, e a França e a Inglaterra, como outros países, desempenham um importante papel de sujeitos orgânicos com circulação arterial, coração e membros, mas também consciência. A Inglaterra, sem ter tido, no momento, consciência disto, tornou-se uma ilha. Quanto à França, passa à margem de uma carreira imperial no século XVI, em grande parte devido ao seu temperamento, à sua sabedoria e ao seu gosto por valores estáveis. O meio geográfico tem por função manter juntos, agrupar os elementos esparsos do organismo geral. Ele produz uma vida comum, ele a determina. Se Lucien Febvre e Marc Bloch tinham, por sua conta, retomado os ensinamentos de Vidal de Lablache, Fernand de Braudel pode identificar-se por inteiro no interior da herança vidaliana. Sua última obra, A Identidade da França, 1986, é uma ilustração notável disso. Para o geógrafo contemporâneo, ler, em 1986, A Identidade da França, tem o charme de um sótão antigo em que se tivesse redescoberto o Tableau géographique de La France. De fato, como herdeiro da geração de seus pais, ignorou a evolução da própria disciplina geográfica que mais o desencaminhou do que o enfeitiçou. Pensar a geografia como ciência do espaço das sociedades, mais do que como ciência dos meios naturais e das paisagens, não influenciou a escritura braudeliana. O debate que contrapôs em Châteaubriand, no outono de 1985, o geógrafo Etienne Juillard a Fernand de Braudel é, por essa razão, sintomático do descompasso de duas gerações epistemológicos. Fernand de Braudel apresentava-se como herdeiro do determinismo geográfico, que Lucien Febvre havia violentamente rejeitado em 1922. Se não houver determinismo geográfico, onde ficará a ciência geográfica? Acusa os geógrafos de tirar o espaço da história, quando relativizam os condicionamentos físicos e os situam historicamente. Para Fernand de Braudel, esses condicionamentos desempenham, ao contrário, o papel de última instância, o fundamento mais essencial de uma história profunda. Admite a ligação como uma geografia antiga e habitualmente determinista. Os condicionamentos naturais desempenham o papel do condicionamento primeiro das diversas civilizações. Seu modo de adaptação permanece estreitamente tributário do meio e do ecossistema. A geomorfologia e as condições climáticas diferentes, de uma parte à outra da bacia mediterrânea, parecem determinar mecanicamente a existência de duas civilizações opostas. Se o Império Bizantino viveu mais tempo do que o Império Otomano, é porque estava do lado bom do Mediterrâneo. O primeiro triunfo do Império Turco, aquilo que fundamenta sua autonomia, é ainda representado por suas dimensões espaciais, por um espaço superabundante. O Mediterrâneo, como sujeito, parece animado pela vontade de desencravamento. Para suprir suas carências, vencido por sua pobreza natural, parte em busca de mundos longínquos para explorar, em expansões imperialistas como que instintivas. Certamente, o conhecimento dos condicionamentos do meio é necessário e algumas vezes muito esclarecedor quando Fernand de Braudel divide o ano, no mundo mediterrâneo, em duas estações. O verão autoriza o tempo da guerra, enquanto que o inverno obriga à trégua, pois o mar revolto não permite mais aos grandes comboios militares se encaminharem de um ponto a outro do espaço mediterrâneo. E, então, o tempo dos boatos insensatos, mas também o tempo das negociações e das resoluções pacíficas. Discute-se a paz no inverno, assina-se a paz na primavera, rompe-se a paz no verão. Eis, de fato, uma temporalidade estreitamente ligada às variações climáticas. Mas o argumento espacial aparece muitas vezes como determinismo absoluto.
O Mediterrâneo é irrigado por essas rotas comerciais, que o atravessam ligando as cidades mercantes entre si, daí a valorização da troca em Fernand Braudel, que resulta nesta sobredeterminação espacial em seu esquema explicativo. Unicidade no clima, portanto na localização das civilizações agrícolas, os países mediterrâneos formam uma única realidade para além de suas divisões. A natureza e o homem trabalharam juntos. Muitas vezes o determinismo espacial é utilizado em um sentido e em seu contrário sem justificativa particular. Assim, a prosperidade das cidades italianas nos séculos XIV, XVI, depende da homogeneização de um espaço restrito em torno das mesmas, o que lhes permite conquistar novas rotas. Esses pequenos estados urbanos são conquistadores na medida em que eles podem mobilizar rapidamente todos os recursos. Ao contrário, os grandes estados territoriais movem-se com dificuldade, confinados em sua ruralidade e presos em seu gigantismo. No entanto, esse determinismo espacial modifica-se no século XVI e provoca a derrota dessas cidades mercantis, que devem se inclinar diante da supremacia dos grandes estados territoriais como a Espanha, a Inglaterra ou a França. No quadro espacial de Fernand Braudel, o porto de Gênova deve seu esplendor à geografia condicionadora que o condena à aventura. De um lado, uma barreira montanhosa estéril, do outro, uma praia perigosa em que rastreiam os piratas bárbaros. Os genoveses transformam esse quadro em trunfo, o que explica a flexibilidade, a agilidade, a disponibilidade, a gravidade do negociante genovês. Mas seria suficiente uma cidade ser bloqueada por uma montanha para conhecer o esplendor genovês. O fracasso do capitalismo genovês depende também da geografia, de uma revolução geográfica que valoriza o espaço atlântico e provoca a perda dos centros nervosos do capitalismo mediterrâneo. A hegemonia inglesa e de sua libra esterlina tem também, como fator essencial, uma base geográfica que depende da tensão agressiva de um país condicionado por sua insularidade. Os homens e as organizações passam, o Mediterrâneo permanece. A Ática é por natureza pobre, está por conseguinte condenada a superar-se, e nasce um milagre grego. A geohistória provoca os fatos de civilização sem mediação. O atraso da França, na época moderna, é atribuído a seu gigantismo. No caso francês, a fonte maior da inércia não é a própria imensidão do território. Uma hierarquização do mundo articula-se, portanto, com uma dialética dos espaços, único operador racional. Se a França for muito vasta, ele continua sem dizer por que a Rússia, a Ásia, a África não estão na corrida. Assim, a geografia retrospectiva implica, portanto, uma grade de leitura do real muitas vezes bem mecânica. Ela é, em todo caso, a abordagem privilegiada por Fernand Braudel, que a considera como muito mais confiável do que uma sociologia retrospectiva bastante aberrante. A definição que ele atribui à identidade da França valoriza também os fatores naturais. O maciço central vê-se assim aumentado, não em altitude, mas quanto a seu peso na constituição da unidade nacional, enquanto maciço montanhoso. Finalmente, e mais do que se pensa, a França se explica por suas altas terras centrais. Os exemplos escolhidos para escorar sua tese sobre a França são também sinais de um percurso mecanicista. A respeito de Besançon e de seu sítio, não hesita afirmar: aqui, o determinismo geográfico não é certamente palavra vã. O uso desse determinismo lhe permite perceber o esmagamento que pesa sobre o homem e encontra sua origem no meio, na natureza e na terra. Pretende assim dar uma lição, em nome da geografia de ontem, aos geógrafos de hoje. Os geógrafos de há muito abandonaram a disputa. Não, o elemento decisivo não é a história, nem o homem, ao contrário do que pensava Lucien Febvre. Retomar o que articula o quadro geográfico da França de Vidal de Lablache, o istmo francês, ou seja, o eixo do rio Ródano representado por uma notável fixidez, e que é a rota principal do comércio francês, não central mas fronteiriço. Na base dos movimentos crescentes ou decrescentes da população, encontra-se o mesmo determinismo geográfico com as variações climáticas. A época de Luís XIV é a pequena era glacial.
Há conjunturas geográficas como há conjunturas econômicas, elas têm mesmo uma influência sobre os espaços mais amplos. Uma única explicação parece plausível a Fernand Braudel para o crescimento geral da população tanto na Europa como em outros pontos do globo no século XVIII. É a mudança climática, ou abrandamento do clima após a glaciação do século XVII. A longa duração é, portanto, indissociável do espaço que a sustenta. Para compreender a longa duração, o mais simples é ainda evocar o condicionamento geográfico. Ao não utilizar um conceito teórico, Fernand Braudel flutua no grau descritivo das diferentes instâncias do real, em que a única coisa que se poderia afirmar é que o homem, as classes, os grupos sociais só desempenham papel insignificante. Para o resto, aplica um determinismo muitas vezes mecânico a partir das condições naturais, clima, solo, geomorfologia, ou do estado das técnicas. Tudo se aplica como causa no seu relato. Isso lembra, de fato, o discurso da história positivista, tão criticado e posto no pelourinho pelos análises, no qual a coleta dos fatos, sua classificação, sua divisão em patamares, tinham a função de sistema de causalidade. A diferença situa-se simplesmente no fato de que a perspectiva não é mais a mesma. Desse campo espacial, na tradição vidaliana, o aspecto político é iludido como objeto de estudo. Pierre Chaun exprime bem o que o entusiasma na leitura da tese de Fernand Braudel, O Espaço Despolitizada. Trata-se, descoberta maravilhosa, do espaço desvinculado do Estado, o espaço verdadeiro, escutem a paisagem, o diálogo, portanto, do homem com a terra e o clima, esse combate secular do homem e das coisas sem o quadro do Estado. A história política vê-se relegada ao papel de decoração, de figurante, de apêndice, e a paisagem assume o papel de vedete. A respeito da divisão do mundo mediterrâneo no século XVI, entre o Império Turco no leste e o Império Hispânico no oeste, Fernand Braudel faz corresponder mecanicamente a dualidade climática à dualidade de civilização. A política limita-se a decalcar uma realidade subjacente. B. Historiador economista ou economista historiador? O segundo objeto privilegiado de Fernand Braudel, além do Mediterrâneo, foi o capitalismo da época moderna, séculos XVI, XVIII. Na origem desta orientação em direção à história economicista encontra-se seu mestre, Lucien Febvre, que em 1952 lhe confiou a redação de um volume da coleção Destinos do Mundo sobre a Europa pré-industrial, tema amistosamente imposto. Lucien Febvre propunha-se escrever a obra complementar de Fernand Braudel, um livro sobre os pensamentos e as crenças do Ocidente durante um mesmo período. A tarefa de Fernand Braudel consistia em destacar as teses em vigor sobre a economia europeia. As mentalidades decifradas por Lucien Febvre, a economia por Fernand Braudel. Temos aí a divisão de trabalho, que durante longo tempo influenciará as orientações de Fernand Braudel. Ele publicará, em 1967, o volume A Civilização Material na coleção Destinos do Mundo, mas não parará por aí, já que essa história econômica ocupará até 1979, data da publicação da sua trilogia. Acrescenta, então, 2 volumes suplementares ao primeiro volume revisto. Nesse melo tempo, fez da economia e de sua historicidade uma especialidade, tanto que os próprios economistas o reverenciam e o citam com deferência. Os economistas, constatando o fracasso das terapias anticrises, muitas vezes fechados em modelos matemáticos sofisticados e, no entanto, ineficientes para esclarecer as perturbações econômicas, voltaram-se recentemente para Clio e encontraram Fernand Braudel. Pode-se distinguir 2 tipos de utilização da obra de Fernand Braudel pelos economistas. Há, de um lado, aqueles que procuram nele uma caução histórica, um embasamento temporal para a análise do presente, são os economistas mais braudelianos que Braudel, na medida em que, levando a lógica braudeliana até o extremo, fazem Braudel dizer aquilo que ele não disse. Pode-se, desse modo, mencionar Alain Mine, para o qual o futuro do capitalismo se encontra no subsolo da construção ternária de Fernand Braudel, nas estruturas do cotidiano, no plano da troca, do intercâmbio primeiro, e Jacques Attali, que havia proposto um Nobel de Economia para Fernand Braudel, 1979.
Ele retoma o esquema braudeliano da sucessão cronológica dos centros das economias mundo e prevê um deslocamento dessas últimas em direção ao Pacífico. Fernand Braudel tornou-se também referência obrigatória para aqueles que se pode chamar de economistas da regulação, Michel Aglietta, Robert Boyer e Alain Lipietz, que veem em sua obra um duplo enraizamento espacial e temporal no desenvolvimento desigual do capitalismo na perspectiva mais longa de um sistema mundial. Fernand Braudel é, portanto, confrontado com as diversas interpretações sobre a gênese do capitalismo. Menciona e discute as teses existentes, nem por isso adotando alguma em particular. Obra infrateórica, desconfia de todo encerramento conceitual e prefere a observação ou a classificação dos fatos econômicos, ao refutar, aqui e ali, os argumentos dos teóricos para lhes opor os fatos em sua irredutibilidade. Fiel à sua orientação geral, privilegia certamente os equilíbrios da longa duração. Por sua condenação de uma articulação global e causal, ele é muitas vezes levado a praticar um pontilhismo factual que provém de sua definição de uma estrutura como entidade observável e empírica. A economia, como a civil, é incidentalmente o terreno de predileção das pesquisas de Fernand Braudel, para o qual só existe história global. Quando escreve a resenha da tese de Pierre Chaounot, felicita o autor as lhe nega a filiação direta, que o outro reivindica, às ambições de um Mediterrâneo. Pierre Chaounot errou ao limitar-se a uma história serial, puramente econômica, enquanto que a realidade histórica ultrapassa, por todos os lados, esse terreno. Da mesma maneira, culpa seu discípulo Emmanuel Leroy Ladurie, representante das orientações da terceira geração dos Annales, por se deixar levar pela fascinação da história quantitativa. Dito isto, temo, para contestar de passagem a Emmanuel Leroy Ladurie, que não haja nisso qualquer ilusão ou qualquer álibi, para afirmar, falando de uma história estatística, que o historiador do futuro será programador ou não existirá. O programa do programador, é isso que interessa. No momento, deveria visar o reagrupamento às ciências humanas. Se mais de 25 anos da vida de Fernand Braudel vão ter por único horizonte a economia, isso não significa, portanto, ser preciso esquecer sua vontade sempre reafirmada de realizar uma história total. Sua abordagem da economia vai consistir mais em uma justaposição factual do que em uma explicação por tal ou tal fator dominante. Uma morfogênese na qual se inserem os fatos econômicos. Utiliza o horizonte econômico em um percurso globalizante que lhe permite dinamizar sua tripla temporalidade. Com efeito, não pode se satisfazer, enquanto historiador, nem com sua última instância geográfica quase imutável, nem com a espuma factual. O Homo economicus lhe oferece, portanto, uma temporalidade intermediária, conjuntural, cíclica, indispensável para reinsuflar os movimentos significativos entre as profundezas insondáveis e a espuma dos dias. Logo, o possibilismo histórico, versão Fernand Braudel, é o produto do determinismo geográfico e da necessidade econômica. Arrisca-se a chegar, entretanto, a um impasse, o de um fichismo social. O econômico só tem eficácia, para Fernand Braudel, a partir da reintrodução do movimento e da dinâmica histórica. Essa posição esclarece a crítica bem mordaz que escreveu a respeito da tese de Pierre Goulbert sobre o Belvaizes, que considera como uma agulha no palheiro. Essa tese não o satisfaz, pois encontra o espaço estudado mútuo exíguo, mas além da limitação cronológica ao trágico século XVII, portanto a uma fase de recessão, fornece uma visão estântica da economia, enquanto que o historiador deve se debruçar mais sobre os fenômenos de crescimento. Em uma terceira parte, teria procurado deduzir um crescimento do Belvaizes, na maneira como o realizou, um ano mais tarde, René Bayrel sobre a Baixa Provença, do fim do século XVI até 1789. Entretanto, Fernand Braudel, confrontado ao aparelho teórico de análise da economia moderna, precisou discutir as diversas teses presentes. Nesse domínio, deve sobretudo posicionar-se diante da análise que Marx fez do capital. Diferencia-se fundamentalmente do marxismo na medida em que concebe o capitalismo como um fenômeno em situação de exterioridade em relação ao desenvolvimento do mercado.
situa em outro lugar a gênese da era capitalista, muito antes do que Marx, para o qual a ruptura qualitativa só intervinha com a massificação da produção de mercadorias que, por sua vez, repousa na exploração do trabalho de assalariados desvinculados da posse dos meios de produção. Ao contrário, ao situar o capitalismo na esfera de circulação do capital, Fernand Braudel pode fazer remontar a origem desse sistema econômico a muito antes. A tese mais utilizada e discutida por Fernand Braudel é a de Werner Sombart. É este último que introduz, após o conceito de capital de Marx, o de capitalismo. Mas critica a concepção idealista de capitalismo de Werner Sombart, da qual contesta o privilégio atribuído ao espírito capitalista. Vê nessa supervalorização das mentalidades, presente também tanto em Werner Sombart quanto em Marx, uma porta de saída falsa para escapar ao esquema de Marx. Fernand Braudel substituirá esse esquema pela fusão do longo legado em 3 estágios. Ao seu ver, Werner Sombart é vítima da utensilagem conceitual de sua época, o começo do século, que tem a tendência de apresentar a história ocidental como ponto de chegada lógico e natural da história mundial através do sistema econômico mais realizado. Nós perdemos essa segurança. A história do mundo poderia ter sido de outro modo, nos diz Fernand Braudel, se os juncos chineses tivessem dobrado o Cabo da Boa Esperança em 1419 e no momento de um capitalismo mundial em plena crise, de uma Europa descentralizada em relação aos motores essenciais do mercado internacional, perdemos nosso complexo de superioridade. Em relação à tese de Joseph Schumpeter sobre as 4 fases sucessivas do desenvolvimento capitalista, ao articular-se em torno de 2 fatores, a inovação e o crédito, Fernand Braudel critica a subestimação do Estado e das instituições. Quanto à tese de Max Weber, segundo a qual a reforma liberou o avanço do capitalismo, ela parece aparentemente verificável do ponto de vista da correlação entre países protestantes e lugares de manifestação do capitalismo, mas a sistemática sociológica não convém mais a Fernand Braudel que, apesar de reconhecer-lhe um pensamento rico, confessa ser tão alérgico como era o próprio Lucien Febvre. Sobra a tese do antropólogo Caro Polanyi, segundo a qual o mercado não teria existido antes de 1834, data em que se torna autônomo, autorregulador, mas por um curto período que termina em 1929. Antes ou depois, haveria apenas um comércio administrado, tese pouco convincente para Fernand Braudel, que recusa o fato de englobar em uma mesma explicação realidades tão diversas como a Babilônia antiga, as Ilhas Trobriand e a Europa medieval. A história deve certamente obter ajuda e aceitar a contribuição das outras ciências humanas, para construir um histórico da troca. Mas, ainda assim, só o historiador pode ser o mestre e os conceitos das ciências vizinhas são todos decepcionantes. Sociólogos e economistas ontem, antropólogos hoje, habituaram-nos infelizmente ao seu desconhecimento quase perfeito da história. Se os economistas pouco se preocuparam com a história, Fernand Braudel abandona também o aparelho conceitual deles e seu recente sucesso esconde, de fato, o que Serge Secolin qualifica de grande encontro que faltava, pois os economistas, mesmo aqueles que partilham a problemática geral de Fernand Braudel, ou seja, a da pesquisa dos fenômenos irreversíveis, as primícias do capitalismo, não encontram nele os conceitos que necessitam, mas noções muito fluídas para ser úteis. É assim que a noção de troca desigual, conceito-chave em economia, tem 2 sentidos distintos. De um lado, significa uma transferência da mais-valia da periferia para o centro, segundo Arguery e Emmanuel, mas ele remete à deterioração dos termos da troca em detrimento dos países produtores de produtos primários, conforme as análises de Pierre Jalet ou Gunder Frank. Fernand Braudel utiliza a noção sem jamais defini-la e decepciona, portanto, os economistas no plano conceitual. Quando Serge Secolin estuda a economia veneziana no século XIII, o costume do empréstimo em Rialto, não encontra os materiais de sua reflexão em Fernand Braudel que, no entanto, atribui grande importância à Veneza, mas os encontra em Frederick Lane, cujo estudo histórico articula-se a partir de conceitos econômicos.
Fernand Braudel localiza o capitalismo na esfera da troca, da circulação, ao contrário dos economistas que o localizam na produção, no mercado de trabalho. Ora, no capitalismo, existe sobretudo o capital, quer dizer os meios de produção. Pode-se constatar nesse plano uma superestimação do peso da troca em detrimento do processo de produção. Assim, o comércio a longa distância que parece ritmar os ciclos conjunturais só representa, para Immanuel Wallerstein, uma parte ínfima do consumo europeu, do qual 95% dos produtos consumidos provém de um ralo de no máximo 5 quilômetros. Isso não impede Braudel de afirmar: é na circulação, por excelência, que o capitalismo está à vontade. A esse fetichismo da troca correspondem duas orientações de pesquisa. De um lado, não define o capitalismo a partir das relações sociais de produção. Por outro lado, privilegia o que é observável, mensurável nos arquivos que consulta. Ora, ao contrário da produção, a circulação tem a vantagem de ser de fácil observação. O empirismo braudeliano conduz, portanto, a uma visão particular do capitalismo que se limita essencialmente ao campo de visibilidade. Reduz assim sua observação a um parâmetro maior, a evolução dos preços, não o mecanismo de fixação deles, não a correlação deles com a esfera de produção, mas a simples relação de suas flutuações nos diversos mercados e em períodos diferentes. Certamente, é verdade que, antes da era industrial, é no comércio a longa distância que se encontram as especulações e as técnicas capitalistas mais avançadas. Daí a limitar o território do capitalismo à troca, eis um passo que Fernand Braudel não hesita em dar. Vê apenas a pobreza, a precariedade e a tradição na pré-indústria do século XVIII. Havia a aspiração de tornar-se mercador. Em contrapartida, na época, era-se artesão por necessidade. É todo o problema, ou quase todo, do valor matricial da produção que está em causa. O sistema mais em uso, ou do trabalho domiciliar ou outro semelhante, coloca o mercador em uma posição dominante em relação ao artesão que desempenha o papel de executor. A estimulação e os capitais provêm da esfera da troca que domina a produção. Claro que existe a exploração das minas, a exigir grandes capitais e que transforma os artesãos em operários, mas as tentativas monopolistas por parte dos grandes mercadores, como a dos Fugger para apoderar-se desse setor produtivo, falharam e acabaram na participação ativa do Estado. Os lucros industriais permanecem irremediavelmente diminuídos pela retirada antecipada de dinheiro pelo mercador. O balanço do capitalismo pré-industrial é, por assim dizer, negativo. O grande domínio capitalista por excelência encontra-se no mar. É lá que os riscos e os ganhos em jogo são mais fabulosos, no setor da distribuição de bens, verdadeiro polo do lucro. O plano da obra de Fernand Braudel sobre a troca é transparente. Diferencia o capitalismo em seu domicílio, a alta sociedade mercantil, as grandes sociedades e companhias comerciais, do capitalismo fora de sua casa, a terra, a pré-indústria, os transportes. Por detrás desse ocultamento da esfera da produção, uma zona essencial permanece na sombra, a da exploração, a da extorsão da mais-valia. Sob o fausto do Palácio dos Doges em Veneza, sob o esplendor de uma cidade próspera, traço de união entre o Oriente e o Ocidente, Fernand Braudel não evoca o sistema eficaz de exploração de uma cidade, que utiliza sobretudo os escravos para fabricar e remar suas galeiras. Retoma, isto sim, a tese clássica de Paul Mantoux e Henri Pirenne, segundo a qual é o comércio que gula e impulsiona todas as iniciativas econômicas. Procede a um estudo detalhado de toda a hierarquia da sociedade mercantil, dos pequenos e miseráveis comerciantes de trigo, armarinhos e retalhos, aos grandes especuladores, sem esquecer da multidão de revendedores, lojistas e mascates. Essa sociedade de troca elegeu domicílio nos lugares privilegiados, como os ales, mercados permanentes que se multiplicam nos sítios urbanos, pois as feiras declinam no século XVIII em benefício dos entrepostos e dos magazines. O aparecimento das bolsas diminui as possibilidades especulativas, a fluidez e a publicidade das transações.
Uma multidão de mascates tapam as brechas deixadas nesse dispositivo mercantil institucionalizado, ao se movimentarem de um lugar a outro, para sustentar o movimento mercantil. Mas Fernand Braudel limita-se a restituir-nos esses eixos de trocas que se estruturam no embasamento de sua vida, sem evocar o sistema produtivo subjacente, o valor acrescentado a cada mercadoria trocada, ou ainda o estado de divisão de trabalho nos lugares atingidos pela troca. Nessa circulação de valor na época moderna, dedica um lugar fundamental à moeda. Permanência de toda a história humana, a utensilagem monetária aparece, na escritura braudeliana, sobretudo como coisa, suporte e muitas vezes assimila-se aos circuitos dos metais preciosos. Descreve em detalhes o duelo a que se dedicam os dois grandes metais preciosos, o ouro e a prata. Parece fascinado por esse duelo e superestima sua importância, o que ajuda seu esquema global, que privilegia a esfera da circulação. Da mesma maneira que a produção é negligenciada em benefício da troca, as práticas monetárias desaparecem em benefício do encarar-se as moedas como simples suporte em uma abordagem muitas vezes instrumentalista ou funcionalista. Assim, não há moeda antes do metalismo e a moeda só aparece lá onde os homens têm necessidade dela. Aí ainda, existe muitas vezes confusão na importância atribuída à moeda entre o campo de visibilidade, as representações e as mentalidades localizáveis de uma época e aquilo que ela era verdadeiramente. O papel dos metais preciosos nunca pareceu tão considerável como no século XVII. Sem hesitar, os contemporâneos lhe atribuem o primeiro lugar. Os ritmos cíclicos da economia europeia vão depender da produção de metais preciosos, provocando um primeiro enfraquecimento no começo do século XVII, devido à baixa sensível da produção de prata das minas americanas. E houve, ao contrário, uma retomada da economia europeia no fim do século, quando tudo se restabelece com as minas de prata de Potosí. Braudel faz muitas vezes concessões à magia do metal precioso, objeto por excelência da circulação de bens raros na época moderna. Todavia, ele tem consciência que essa troca não é suficiente quando se olha a Península Ibérica, lugar privilegiado onde chegam todos esses tesouros, e que, no entanto, permanece desesperadamente pobre devido à ausência de medidas para fazer frutificar esse dinheiro, isto é, produzir suficientemente, para lançar as bases sólidas de um crescimento econômico. E isso a Espanha vai deixar de fazer ao acantonar-se no papel de castelo d'água para os metais preciosos, redistribuídos por toda a Europa e para além dela. A observação privilegiada dos fluxos e dos estoques posto à adequação entre funções e relações monetárias, reduz o aio monetário à transmissão do objeto metal precioso. O esquema proposto por Fernand Braudel é uma construção ternária. Da mesma forma que existem três temporalidades, existirão três andares da atividade econômica. Rente ao chão, a vida material, andar das inércias, estrutura da vida cotidiana que se desdobra fora da consciência coletivo, história feita de hábitos no tempo repetitivo. O andar da demografia, dos trabalhos e dos dias, que respondem às necessidades elementares da população. O intercâmbio primário, a troca, integra-se nessa zona opaca que escapa ao mercado. Trata-se de uma cadela de realidade feita de microacontecimentos. Esse andar é concebido à maneira do inconsciente freudiano, como embasamento que motiva essencialmente os comportamentos, mas diferente desse último, essa estrutura do cotidiano é acessível. Ela é um objeto concreto localizado pelo historiador, desde que ultrapasse a trama dos autos feitos da crônica do tempo e pesquise uma vida mais sofrida que vivida, aquela dos mudos da história em um universo rotineiro. Acima, a economia por excelência, um mercado destacado como economia natural, é uma libertação, uma abertura, o acesso a um outro mundo. É sair à superfície. Esses jogos de troca decompõem-se em dois níveis. De um lado, a autêntica economia de mercado situa-se no plano das trocas locais, dos tráficos a curta distância, lugar de transparência cujo burgo oferece o quadro mais provável.
Aí a lei é a da concorrência sem entraves nem intermediários, já que a ligação é direta entre o produtor e o consumidor, mas a distribuição espacial desse segundo andar é necessariamente limitada. Essa economia de mercado compreende o extrato superior. Esse é o nível da esfera da circulação, do qual se encarregarão os mercadores itinerantes que ultrapassaram as relações diretas entre produtores e consumidores. Nesse estágio, estamos nos confins do terceiro andar, o capitalismo. Ele se impõe no comércio à distância, contra mercado sofisticado que se enraiza no auge dos jogos de troca. O capitalismo, no entanto, não aparece no prolongamento da economia de mercado e da acumulação realizada, mas como a própria negação do mercado, espécie de contramercado cujo mecanismo-chave é constituído pelo monopólio, que infringe as regras da livre concorrência. A concepção braudeliana chega a um paradoxo. O verdadeiro mercado seria na realidade uma troca direta entre produtor e consumidor e o mercador perturbaria as leis naturais do mercado. Só haveria verdadeiro mercado na ausência de mercadores. Essa concepção funciona a partir de dois polos opacos, o da infraeconomia, da troca, da vida material cotidiana e, no outro extremo, o das grandes companhias, dos monopólios e da especulação internacional. No centro, um domínio transparente parece usufruir de estatuto privilegiado, o mercado. Confrontado com a noção de troca e para nela explicar a dupla realidade igualitária e desigual, Fernand Braudel aplaude o mercado, lugar de transparência, e recusa o capitalismo percebido como um tumor maligno, corpo estranho ao mercado, superestrutura localizada na origem da troca desigual. Esse enxerto exógeno, o capitalismo, é uma figura acrônica existente tanto na época dos Fugger, dos Velser no século XVI quanto na época atual das empresas multinacionais. Há, de um lado, uma economia de troca normal, e do outro, uma zona de sombra, de contraluz, de atividades de iniciados, um parasitismo social. Os grandes mercadores dispõem de técnicas sofisticadas, beneficiam-se da cumplicidade das autoridades políticas e sociais. Pervertem assim o jogo livre da troca natural da mesma maneira que o Estado. Esse esquema aparece como alternativo tanto à visão marxista quanto à visão liberal de Leon Walras ou Adam Smith, ou seja, de um capitalismo constituído como prolongamento lógico da economia de mercado. Ao opor a singularidade do capitalismo à substancialidade do mercado, Fernand Braudel foi levado a superestimar o grau de mercantilização da sociedade moderna da Europa pré-industrial. Pode-se ler nessa concepção de um mercado transparente, acima de qualquer suspeita, um julgamento moral que valoriza uma troca etérea e comum, sem mercador para falsear seu jogo natural, o das pequenas empresas. Sem reduzir a tese de Fernand Braudel a um neopoljadismo arcaizante, pode-se ler nela, porém, uma ode aos pequenos comerciantes ou, como Alain Pietz, a marca proudhoniana, caracterização plausível já que ela situaria Fernand Braudel em filiação diretor com as posições primeiras de seu mestre Lucien Febvre. Fernand Braudel coloca uma questão central à ciência econômica ao distinguir economia de mercado e capitalismo. Permite dissociar na obra duas lógicas aparentes nas trocas. A de um capitalismo internacional finalizado pela realização de um excedente e a de uma essência mais local, que tem por função satisfazer uma demanda solvável. Immanuel Wallerstein considera, além disso, a arquitetura braudeliana muito fecunda. Ela permite ultrapassar a análise tradicional fundamentada na sucessão de etapas, de estágios bem delimitados. O feudalismo, ao qual sucede o capitalismo, ele mesmo ultrapassado pelo socialismo. Wallerstein pensa que tal abordagem não é possível hoje, quando se conhece o papel não negligenciável do mercado antes do capitalismo, no próprio coração do sistema feudal menos autossuficiente do que se pensava e ainda quando parece que as sociedades que se reivindicam o socialismo são levadas a reintroduzir, em boa parte, as leis do mercado, de Lieberman na União Soviética de Deng Xiaoping na China. Outro mérito do recorte estabelecido entre economia de mercado e capitalismo para Immanuel Wallerstein é o fato de acabar com o falso problema da distinção entre capitalistas de especialidade específica, os mercadores, os industriais, os financistas.
Os grandes capitalistas procuram fazer tudo, só aqueles que têm meios limitados devem se circunscrever a um único campo de investimento. A distinção a ser estabelecida situa-se, portanto, entre especialistas e não especialistas. O sentido do recorte estabelecido entre economia de mercado e capitalismo nos é claramente revelado pelo próprio Fernand Braudel na conclusão da trilogia, após ter feito a volta descritiva pelos 3 andares. Finalmente, admitir sem reticências a distinção entre economia de mercado e capitalismo nos evitaria o tudo ou nada que nos propõem imutavelmente os homens políticos. A mensagem é transparente: é conveniente conservar o sistema, transformando-o e aperfeiçoando-o. Mas o que permite reconhecer esse recorte? Acima do infraeconômico, existe a economia de mercado que se distingue, em primeiro lugar, como realidade consciente. O critério que Fernand Braudel adota para reconhecer a existência de uma economia de mercado é a sincronia na variação dos preços. Historicamente, é preciso falar, segundo me parece, da economia de mercado, desde que haja flutuação e uníssono dos preços entre os mercados de uma dada zona. Ora, esse fator não parece provável na época que Braudel estuda, pois as flutuações entre as regiões são ainda muito importantes para nos referirmos a uma entidade econômica unificadora. O único momento em que a realidade econômica quase corresponde à economia de mercado, segundo Braudel, se situaria no fim da Idade Média, momento em que uma classe mercantil chega a conquistar uma autonomia no sistema produtivo. Entretanto, como mostra Alain Calais, instituir o mercado é imediatamente instituir o capitalismo. Essa continuidade no crescimento de um e de outro, a imbricação necessária deles, contradiz a tese de Fernand Braudel, segundo a qual o capitalismo emergiria como uma excrescência artificial, estranha a um mercado. O capitalismo aparece antes como a saída necessária da economia de mercado. Ricardo já havia notado esse elo indissolúvel ao considerar que todo o mercado tem vocação monopolista, enquanto que o esquema braudeliano procede ao isolamento desses agentes capitalistas que se tornaram monopolistas, e estão desvinculados da era da natureza, da concorrência de boa qualidade, como se o monopolismo não fosse o ponto de chegada das leis inexoráveis do mercado. O terceiro volume, que coroa a trilogia sobre a economia na época moderna, é consagrado à sucessão das economias mundo no tempo. Essa noção veio a Fernand Braudel a partir das dificuldades de tradução de Weltwirtschaft, que ele transcreve por economia mundo e não por economia mundial. Entretanto, ele deve a conceituação dessa noção àquele que se apresenta como seu discípulo, Immanuel Wallerstein. Esse conceito oferece muitas vantagens a Fernand Braudel, e lhe permite permanecer fiel à sua abordagem particular da história desde sua tese. Em primeiro lugar, a economia mundo inscreve-se em um espaço, ela é um fragmento autônomo do planeta. À primeira vista, a economia se pensa, portanto, a partir de uma geografia. Esse espaço constitui uma unidade orgânica, articulada e funcional. Diferencia-se por 3 espaços, sempre o número 3, mágico. Um centro estreito, uma zona desenvolvida em torno desse último, mediana e, enfim, toda uma periferia. As revoluções geográficas desempenham um papel maior na evolução do mundo a partir desse esquema em que o centro se desloca conforme os períodos, em que novas hierarquias aparecem, recortando novamente os espaços de acordo com as diversas centralizações e descentralizações. Essas economias mundos recompõem indefinidamente novos centros de gravidade. Esses organismos não podem viver sem os impulsos decisivos de um coração. Fernand Braudel encontra também com o conceito de economia mundo sua concepção de uma longa duração imutável, sua pesquisa de invariantes. Sempre houve economias mundos. Por isso, ele se diferencia da análise mais historicizante de Immanuel Wallerstein, para o qual só houve uma única economia mundo, o capitalismo europeu emergente no século XVI, os outros conjuntos anteriores sendo qualificados de impérios mundos, cujo campo da divisão do trabalho e a área de extensão das trocas correspondem ao sistema de dominação política. Ao contrário, a economia mundo estende-se sobre uma área política fragmentada.
Encontra-se também em Fernand Braudel toda a sua inspiração organicista a respeito de sua concepção do modo de funcionamento da economia mundo como um sistema arterial que distribui o sangue através de um corpo vivo. Valorização da troca em um espaço articulado, duração imutável, organicismo, encontra-se a partir da noção de economia mundo toda a temática braudeliana. Além disso, essa tese lhe permite afinar seu modelo diante da explicação marxista, segundo a qual existe a sucessão de modos de produção de natureza diferente. Há, ao contrário, com as economias mundos, desordem, simultaneidade, sincronia mais do que sucessão temporal. Em seu terceiro volume, Braudel segue passo a passo, portanto, do século XVI ao século XVIII, os centros da economia mundo e faz a sucessão da preponderância genovesa, veneziana, holandesa, depois inglesa, deslocando, a cada vez, as zonas centrais e as periférias. Essa sucessão reconcilia-se essencialmente com uma cronologia muito simples, muito factual, e permite ao historiador Michel Morineau ironizar. Traçando uma caricatura, poder-se-ia perguntar se isso não lembra um pouco Alpen e Sagnac, o aspecto econômico substituindo o político. O factual no plano diplomático da terceira parte de Um Mediterrâneo parece, de fato, encontrar seu correspondente na sucessão dos centros das economias mundos, no plano econômico, na terceira parte de Civilização Material. Essa geografia diferencial articulada a partir de economias mundos que concentram as riquezas e exploram sua periferia, permite uma grade de leitura valiosa para todas as épocas. Assim o recorte cultural entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos já era uma realidade entre os séculos XV e XVIII. Da mesma maneira que o Império Romano recrutava seus escravos na periferia do Império, os centros da economia mundo industrial recrutaram sua mão de obra não qualificada na periferia. Essa constatação é aparentemente razoável e permite, de fato, uma história comparativa, mas também permite os anacronismos, pois ela nega a evolução histórica e a emergência de novos modos de produção cuja lei de funcionamento seja diferente. Esse esquema retorna, de fato, a apagar na história a singularidade do capitalismo e do imperialismo como momento histórico e a substitui por uma lei geográfica implacável, imutável e ahistórica. C. O homem intermediário. O milagre do historiador consiste no fato de que todas as pessoas que tocamos estão extraordinariamente vivas. Trata-se de uma vitória sobre a morte. É justamente essa morte que ele tentava exorcizar, que vem surpreender o mestre incontestável dos anales, em pleno trabalho, e arrancá-lo de uma empresa prometeica de construção da história da França iniciada aos 83 anos. Seu desaparecimento permitiu destacar a importância que ele havia conquistado no mundo intelectual, que lhe rendeu uma homenagem vibrante. O príncipe da história, escreve Pierre Goubert na primeira página do Monde. Um erudito epicurista para o Liberation. O primeiro dos historiadores, escreve Pierre Chauny no Le Figaro. O homem que reinventou a história para o Le Matin. O homem que mudou o curso da história para Le Quotidien de Paris. A epopeia do rei Braudel para Le Nouvel Observateur. Braudel, o inovador, escreve Emmanuel Leroy Ladurie no L'Express. Por esses diversos títulos, pode-se inferir a existência de um efeito Braudel que arrebatou uma adesão maciça nos anos 80, adesão essa que destaca a curva ascendente das vendas de sua obra desde 1979. Esse trunfo é o de um historiador que assegurou o sucesso da escola dos anales, legando-lhe um patrimônio intelectual institucional sem precedentes, permitindo-lhe derrubar o muro de incompreensão entre as pesquisas históricas e o público graças às posições de poder nos meios de comunicação de massa, ocupadas pela nova geração. Ao passar a tocha após 1968 a uma equipe mais jovem, o próprio Fernand Braudel apagou-se bastante, pelo menos em aparência, da paisagem intelectual francesa, pois a partir daí sua notoriedade não parou de crescer no estrangeiro. Como explicar, então, esse retorno à cena com tanta força nos anos 80? Todos os veem contar sua vida com sabor na televisão. Ele orquestra uma série de 12 programas de 1 hora sobre o Mediterrâneo. Todos se precipitam sobre seus livros para dá-los de presente, mais do que para lê-los.
já que são volumosos, excetuando sua pequena obra recente, bem colocada nas livrarias, ao lado dos caixas, A Dinâmica do Capitalismo. Qualquer amador em matéria de livros pode, assim, adquirir também seu pequeno Braudel de bolso. Essa repercussão no grande público, que ele conquistou nas últimas horas de sua vida, corresponde sem dúvida alguma à demanda social e não pode ser atribuída unicamente ao fato de ele ter entrado fazia pouco na Academia Francesa. Aos 83 anos, desempenhou o papel importante de patriarca entre seus epígonos arrebatados por uma cacofonia muitas vezes discordante, mas que se aplicavam a empalhá-lo vivo. Essa celebridade ultrapassa de longe os limites do hexágono em que o mestre permanece bastante desconhecido do grande público. O braudelismo vende bem em todas as latitudes e alguns adiantam mesmo a ideia, segundo a qual seu sucesso deve muito ao efeito bumerangue da repercussão. Encontrou além do Atlântico. Teve a ambição de abraçar, com um mesmo olhar, os vastos horizontes do universo mediterrâneo e mais recentemente o conjunto do mundo. Além disso, tensionava possuir o destino do mundo graças a um percurso totalizante que descarta com cuidado todo o espírito de sistema. Para além de todos os saberes parcelares, de todos os especialistas, ele se sentia um pouco mestre desse mundo caótico que queria nos restituir. Há incontestavelmente em sua ambição alguma coisa desmedida. Não se conhece nada igual ou paralelo em sua geração, há apenas modestos alunos que não o compreendem. Como sempre, uma exceção confirma a regra. Um homem teve a audácia de ser mais célebre do que ele, teve o êxito de encarnar sua época, o único a quem ele reconhece essa superioridade. Trata-se de Jean-Paul Sartre. Certamente concede Fernand Braudel. No que me diz respeito, ele se enganou totalmente, mas ele se engajou da maneira mais brilhante na vida francesa. Sartre é a consciência de uma geração, o que Braudel não conseguiu se tornar, pouco engajado na vida pública, homem de ofício muito preocupado com a construção de uma fortaleza inexpugnável, o império dos historiadores franceses. O destino de Fernand Braudel tem fortes chances de ser mais sólido, pois, para além do homem e de suas obras, sobreviverão as instituições que ele dirigiu e orientou em todos os pontos, ou das quais criou mesmo todas as peças. Apesar das posições nos antípodas de Jean-Paul Sartre, reconhece a este último uma vantagem, e na conclusão recente de sua trilogia discute a posição sartreana. J.P. Sartre pode sonhar com uma sociedade em que a desigualdade desapareceria, em que não haveria mais dominação de um homem sobre outro homem. Mas nenhuma sociedade do mundo atual já renunciou à tradição e ao uso do privilégio. Para Fernand Braudel não pode haver sociedade sem hierarquia. Isso é uma invariante. Ela pode mudar de formas e passar da escravidão à servidão ou ao trabalho assalariado, mas subsiste enquanto dominação de certos homens sobre outros homens. Ao contrário de Sartre, tenta demonstrar que a liberdade humana é uma porta entreaberta que se estreita cada vez mais. Em primeiro lugar, para explicar esse sucesso, é preciso não perder de vista que Fernand Braudel só aparentemente deixou a cena. Permanece onipresente para os historiadores da nova história, que colherão os frutos maduros do trunfo de seu mestre, de seu chefe incontestável. Marc Ferro, seu antigo aluno, co-diretor dos Annales, conta que, por ocasião de alguma escolha a ser feita na revista, todos se perguntam com ansiedade: o que pensará disso Fernand? Seria suficiente vê-lo reinar com prazer nas 3 jornadas que lhe foram consagradas em Châteauvieux, para perceber as dimensões de seu poder. Só tenho amigos, tento mostrar-lhes que eu tenho razão. Havia muito humor em todo esse jogo, havia cumplicidades, mas sob o sorriso sedutor do velho mestre de cabeleira branca, transparecia também a convicção de ser um chefe carismático. No momento em que o discurso historiográfico dos Annales tende a sofrer de forças centrífugas, no momento em que cada um se esconde em seu saber parcelar, ele aparece como a única figura emblemática capaz de agrupar e reunir as personalidades mais opostas. Não tinha dificuldade em convidar para estar a seu lado historiadores tão diferentes como Georges Duby e Pierre Chaounot, que tinham em comum o fato de os dois o reconhecerem como mestre.
O efeito Braudel arrebatou a adesão maciça e o reconhecimento de que o conjunto da escola histórica francesa hoje se beneficia. Terá sido, sobretudo, o rei desse império do meio, nó essencial, charneira entre as gerações da escola dos Annales, a dos pais fundadores dos anos 30, Marc Bloch e Lucien Febvre, e esta, atual, a dos herdeiros. Braudel é, por essa razão, ao mesmo tempo o herdeiro direto e o inovador, aquele que permitiu, por suas orientações, uma série de deslizes que vão acabar no esfacelamento atual do campo histórico. Ao privilegiar uma história naturalizada e a longa duração, abriu o caminho para a história imóvel. Ao assimilar toda uma série de categorias das ciências sociais, anunciava o alinhamento completo da história diante dessas últimas. Ao decompor a unidade temporal, permitiu o estudo de objetos heterogêneos, a quebra do tempo e a história em migalhas. No entanto, permanece fiel à preservação do pedestal histórico que seus sucessores rejeitarão. A globalidade, a unidade do referencial temporal, a interação dos diferentes níveis do real, o lugar que a história social ocupa em suas pesquisas, fazem dele, nesses domínios, o herdeiro fiel de seus pais espirituais, Marc Bloch e Lucien Febvre. Foi o homem intermediário entre a primeira e terceira geração dos Annales, por essa razão, a referência obrigatória de todos. O segundo fator que esclarece seu sucesso nos anos 80 se encontra na situação de crise econômica de longa duração. O fracasso dos economistas, a impotência de suas terapias, quer sejam elas keynesianas ou liberais, provocam um questionamento sobre nosso passado econômico longínquo para compreender e ajudar a ler as manifestações presentes da crise. O historiador da economia, Fernand Braudel, tornou-se o referencial dos economistas. Um aspecto particular da crise pode assim explicar o recurso a Braudel, isto é, o fatalismo e o pessimismo que entram em cena a respeito da eficácia da ação humana, tributária de fenômenos não controláveis que a ultrapassam. Os governos não controlam mais sua economia nacional, o mau funcionamento do mercado mundial continua a crescer, e o historiador Fernand Braudel considera, de fato, que não haja outra atitude a não ser a espera. O ciclo Kondratiev, todos o suportam como suportam a rotação da Terra. O homem braudeliano é impotente, tributário de fenômenos geográficos e econômicos que o descentralizam. O que eu faço é contra a liberdade humana. A importância da longa duração parece pesar com todo o seu peso sobre a espécie humana, que se agita como um rato na jaula cujos limites são estreitos. Fernand Braudel tranquiliza, portanto, ao mostrar que essa impotência atual faz eco a uma mesma incapacidade do mundo de ontem. Na medida da longa duração, todo voluntarismo humano é delegado à insignificância. Seu trunfo é, ao mesmo tempo, o do líder de uma escola, mas também o de um homem singular e único. Se legou um patrimônio florescente, no entanto, não teve discípulos para retomar, por sua conta, seus objetivos mundiais e totalizantes. Desse modo, Fernand Braudel, último vestígio do enciclopedismo, não tem herdeiro. É nesse sentido que ele se concebe como homem solitário. Ele faz de si próprio, em Chateaubriand, o retrato que parece o de um mártir. Tinha-se a impressão que esse homem desmedido, para dar um sopro novo aos Annales, se identificava com um frei pregador, era Dom Fernando evangelizando as multidões, à margem das igrejas oficiais, incompreendido por todos, mas seguro do juízo final. A questão de Theodor Zeldin, que lhe pergunta quem o compreendeu, ele responde: uma só pessoa, um historiador russo-argentino-judeu, talvez por causa dessa mistura. Passei minha vida sendo incompreendido. Que aí ninguém se engane. Para essa cabeça coroada, não se trata de uma expressão de despeito, mas a vontade de afirmar, para além do fato de ele pertencer a uma escola, sua grandeza gaulista. Quer encarnar a história da mesma maneira que o general se encarnava na França. Ao retomar cada uma das etapas de sua vida intelectual, ele só via o desdobramento de um complô contra sua pessoa. Conservou da geração de seus mestres esse espírito militante anti-institucional, mesmo quando se encontrava no topo da institucionalização e da consagração. Tive uma vida muito difícil, e evoca um momento em que, no retorno do Brasil, tentou inovar na Sorbonne antes de ser descartado.
Além disso, apresenta sua nomeação na instituição secular do Collège de France como um afastamento, como seu enterro em Colombe-les-Deux-Églises. Ao tentar, em seguida, criar uma faculdade de ciências sociais, viu unir-se contra ele os literatos e os juristas, que replicaram sua iniciativa, criando as faculdades de letras e ciências humanas e as faculdades de direito e ciências econômicas. Para consolar-se, teve de se dedicar à criação de uma Casa das Ciências do Homem. Ela também desviou, como a sexta seção na época em que seus diplomas não eram reconhecidos no plano nacional. Portanto, um verdadeiro caminho do Calvário, uma travessia do deserto que nosso mártir das ciências humanas teria sofrido. Evidentemente, há uma distância entre esse quadro apocalíptico e a realidade de um mestre lisonjeado, canonizado ainda vivo, mas está tudo pronto para o agiógrafo. Certamente, Fernand de Braudel prega no rastro de Lucien Febvre, sempre desejando ultrapassar seus ensinamentos e ir mais longe na conquista do território do historiador. Lucien Febvre dizia: a história é o homem. Quanto a mim, digo, a história é o homem e o resto. Tudo é história, a terra, o clima, os movimentos geológicos. Assiste, portanto, a uma descentralização do homem, que lhe parece como a sua contribuição pessoal em relação à escritura da história da primeira geração. Lastima, no entanto, essa primeira fase heróica dos Annales, fase militante antes de ter acesso a uma posição dominante na historiografia francesa. Os Annales de hoje tornaram-se estranhos para mim, confidência a ele, por ocasião de uma entrevista na revista L'Histoire, ao lamentar a era da marginalidade de uma revista que questionava, desarranjava, enquanto que o êxito a institucionalizou e fez dela uma revista ortodoxa como as outras. Essa visão de uma escola que teria sido fora da lei, destaca com certeza uma construção legendária do passado, que Fernand de Braudel cultiva na medida em que é um dos heróis essenciais dessa lenda. Em Chateaubriand diferenciava sua própria concepção daquela da nova história, daquela da terceira geração de hoje que, segundo ele, constrói uma nova história diferente das suas opções, pois as disciplinas não seguiram os meus preceitos. Com meus sucessores, há uma enorme ruptura. O que ele reprova sobretudo nos seus discípulos é o fato de eles abandonarem as ambições de uma história total e de se acantonarem no domínio das mentalidades, sem anexar esse último ao conjunto. A história perde aí sua vocação essencial, segundo ele, a de reunir em torno de si todas as ciências sociais. Contribui, ao contrário, para o esfacelamento da história segundo um recorte redefinido pelos diversos objetos estudados. Essa dispersão só pode ser reprovada por Fernand de Braudel, historiador da totalidade. Herdeiro de Marc Bloch e Lucien Febvre, prepara portanto sua reflexão sobre a longa duração e as diferentes temporalidades, as pesquisas da geração atual, sempre distanciando-se dessa última. Sua posição de homem do meio, posição intermediária, ele a deve também ao fato de situar-se no cruzamento da ideografia e da nomografia, sem jamais escolher verdadeiramente, de maneira exclusiva, uma dessas vias. Se ele foi, para contrariar a ofensiva das ciências humanas, em busca do inconsciente das práticas sociais, das estruturas e das profundezas da história, também foi promotor de uma história-relato, a mais clássica possível e desvinculada do resto de seu discurso. A terceira parte de Um Mediterrâneo trata apenas de acontecimentos no sentido mais tradicional do termo. Certamente, mas é preciso compreender que essa parte factual permanece na obra como um relato residual do projeto inicial de uma tese bem tradicional, reduzida, no final das contas, à insignificância. Esse relato não é outra coisa que a espuma dos dias, sob a qual a história autêntica desenrola sua verdadeira face. O acontecimento não é aí percebido como sintoma de fenômenos mais profundos, em uma dialética de tempos curtos e de tempos longos, ausente dessa obra. Ao contrário, trata-se apenas de um apêndice sem elo necessário a não ser o de coexistência cronológica com o resto do livro. Aliás, Fernand de Braudel não esconde a ruptura de ritmo de objeto. Essa terceira parte vincula-se a uma visão historiográfica francamente tradicional. Leopold von Ranke reconheceria aí seus intentos, a sua maneira de escrever e de pensar.
Se ele conserva esse relato dos mais tradicionais, digno dos mais belos monumentos da história, batalha difamada pelos anales, é porque ele compreende bem que se permanecesse na história quase imóvel, voltaria a negar a própria história. É preciso, portanto, reintroduzi-la de uma maneira ou de outra. Na falta de uma dialético que faça a ligação entre tempo curto e tempo longo, só resta apresentar um quadro da poeira factual da época. Mesmo se ela se revestir de um caráter essencialmente ilusório, ela será, pelo menos, a ilusão que os contemporâneos partilham dos acontecimentos relatados. Encontra-se, então, as delícias de Capô e do historiador tradicional. Fernand de Braudel não nos poupa de detalhe algum de uma história diplomática, ano a ano, até a Batalha de Lepanto e além dela. A necessidade é, então, substituída pelos acasos e pelos imponderáveis. A paz que o Mediterrâneo conhece de 1545 a 1550 resulta das dificuldades financeiras, mas também alguns poderosos acasos. Os grandes lutadores da primeira metade do século desapareciam, um após o outro. Penetra-se, então, em uma história na qual os estados da alma dos grandes deste mundo e as uniões dinásticas formam a trama essencial. Esse encadeamento que se alimenta da psicologia de Filipe II revela os restos mais evidentes da história historicizante. Nessa história há lutas e Braudel não esconde sua admiração a respeito da prova de força que se desenvolve em Malta em 1564. O grão-mestre, Jean de Lavalette Parisot, e seus cavaleiros defenderam-se admiravelmente. A sua coragem salvou tudo. Como a historiografia tradicional, Fernand de Braudel faz remontar a decadência do Império Otomano à morte de Solimão, o Magnífico, 5 de setembro de 1566, na medida em que a herança é retomada por um fraco Selim II, apreciador do vinho de Chipre. Podemos assim medir até que ponto Fernand de Braudel se deixa levar por uma história que atribui ao homem enquanto indivíduo psicológico um peso fundamental no destino das civilizações. A história combatida pelos anales. Julguemos a responsabilidade que pesa sobre o Duque de Alba. Ele não compreendeu que o perigo para os Países Baixos espanhóis vinha mais da Inglaterra do que da Alemanha. De espírito mesquinho, esse falso grande homem seguiu uma política míope, atingindo o que estivesse ao alcance da mão. Deixou fugir para a Inglaterra rainha da Escócia e a Escócia tornar-se protestante. Ao contrário, as grandes figuras forçam o destino, como Pio V, que toma uma decisão que o conduz, em 1571, a concluir uma santa liga entre Veneza, Roma e a Espanha, e teve êxito graças à sua prodigiosa personalidade. Sem Pio V, não haveria Santa Liga, nem a Batalha de Lepanto em 1571. Podemos julgar assim a importância do papel do Papa. Quanto à própria Batalha de Lepanto, o grande choque entre cristãos e muçulmanos, a quem se deve o mérito da vitória cristã? Ao chefe, a Dom João. Sem dúvida alguma. Ora, esse acontecimento está longe de ter a insignificância que Voltaire lhe acredita quando ironiza suas consequências. O peso imediato dessa vitória foi enorme. Será preciso esperar a morte do herói, Filipe II, em 1598, para que Fernand de Braudel mencione os poucos elos, de forma definitiva, entre seu tema inicial e a tese realizada, na medida em que o desaparecimento do rei prudente não é um acontecimento verdadeiro para a história mediterrânea, horizonte que jamais ocupou verdadeiramente Filipe II, cuja política se limitava às fronteiras hispânicas. Cada estágio da construção braudeliana parece, pois, fechado em si mesmo. Do horizonte quase imóvel do tempo espacial ao horizonte precipitado da história diplomática, o homem enquanto força coletivo permanece fundamentalmente ausente, preso entre um factual militar que toca apenas os grandes desse mundo e o peso de um ecossistema e dos hábitos da vida cotidiana que formam seu universo intransponível. Essa posição intermediária de Fernand de Braudel lhe permite ser apreciado tanto por um público especializado, por suas qualidades de erudito, quanto por um público maior ou por especialistas de outras disciplinas, por suas qualidades literárias. Gosto muito dos trabalhos de F. Braudel não somente por sua contribuição científica, mas por sua estética.
Essa situação charneira de homem do Melo, Fernando Braudel a cultivou também no plano político. Jamais engajado, manteve a ambiguidade entre direita e esquerda, não se alinhando nem a uma nem a outra. Foi também o iniciador do desengajamento da geração futura. Nos anos 50, 60, tinha à sua direita Pierre Renouvin e à sua esquerda Ernest Labrousse, e cada um sabe que a melhor posição é a posição mediana que Fernando Braudel ocupava, à época presidente do júri do concurso de ingresso à carreira universitária. Assim como foi atacado com aspereza pelo PCF em 1951 como responsável, na França, pelas teses do imperialismo yanqui contra o campo da União Soviética e dos trabalhadores, também é bem vilipendiado pelos historiadores tradicionais como o propagador de uma história machista. Percebe-se que tal posição pode ter vantagens ao demonstrar independência de espírito. Por outro lado, sua posição de mártir do centro lhe permite reinar sem partilha, passagem obrigatória tanto para os historiadores de direita como de esquerda, ao brilhar em toda parte, em benefício de uma escola que tudo absorve e que com a terceira geração vai reinar sem ter de manejar a espada que Fernando Braudel teve de utilizar para duelar, antes de levá-la como acadêmico ao apogeu de sua glória.